ver aqui. Deixa eu só ver se foi. Tem uns stories agora. Vou ver aqui. Aí você me fala quando já tá, já é isso? Já rolou. Tá, então deixa eu ver aqui. Ai, gente. Correria, né? É, vou te falar, viu? Semana tá como? Ó, não tá aparecendo aqui pra mim no Facebook que você já tá ao vivo. Não tá aparecendo? Manda para ela, por favor. A minha esposa vai estar mandando pro seu Face. Tá bom. No Messenger, tá bom? Então tá. Vamos lá. Então, antes de começar, vou apresentar, então, né, o pessoal que está chegando ainda, né? Tem muita gente que ainda está trabalhando, somente esses lados aqui do Vale do Ribeira, né? Baixada Santista. Então vamos lá, vou soltar. Antes de mais nada, vou estar apresentando, né, a grande dançarina, né? Darlita aí, que representa o símbolo feminino, né? As mulheres, né, que representa essa luta, né, do hip hop no mundo, né? E isso principalmente nós homens, a gente tem que abaixar mais ou menos a nossa cabeça e a gente já sabe que o século XXI é o século das mulheres, né? Então nós como os homens temos que sempre enxergar dessa maneira, né? O homem que não enxergar dessa maneira é um homem tolo, tá? Então vamos começar então com esse videoclipe, né? Isso aí, que legal. Esse foi uma aula que eu dei no evento da Nike, bem legal. Só um minuto. Então, antes de começar... Deixa eu ver aqui. Consigo compartilhar, gente. Depois eu arrumo aqui. Aí. Tchau. Tirar esse barulhinho daqui. Tira o fone, não tá entrando no áudio do vídeo. Tira o fone. Tira o fone, não tá entrando no áudio. Da minha vida que escolheu mais, mano. Tô nessa corrida por mais, mano. Aprendi na marra, coitado do que vive numa bolha. Sua opinião não me atrapalha. A milhão grito a mirina, essa porra. Cada linha é honra, faz o short e o rap. Eles querem status, eu quero é voar. Eles quebram a cara e eu quebro padrões. Saiam do caminho que nós a passar. Então tenta testar, eu vou atestar. Minhas rimas de preto vem pra contestar. Nossa pele preta vem pra contrastar. Tô cheia de luz, chama de voar. Não vale a pampa, a pele matar o na frente de estampa. Eu quero sorrir pra minha face, pra mim. Isso aí. Vamos lá começar agora, né? Bora! Fazer as perguntas para a Darlita. Pessoal que está chegando aí, que quiser também deixar perguntas, tá? Pessoal aí da Zona Leste, pessoal daqui do Vale do Ribeira, pessoal do Rio de Janeiro também. Pode acompanhando. mandar. A galera de Portugal também, Felipe. Uma galerinha massa aí. Então vamos lá, Darlita. Preparada? Bora! Bora lá, então. Para você, como surgiu a dança na sua vida? Nossa!
Nossa, eu acho que surgiu desde quando eu estava na barriga da minha mãe. Oh! Porque a minha família sempre gostou muito de dançar, assim. Não de uma forma profissional, né? Mas a dança sempre esteve muito presente nas festas e tudo mais. Então, minha mãe, é uma história que minha mãe conta, que ela dançava comigo, assim, tipo, 8 meses, quase para nascer, 9 meses. E eu dançando ali junto com ela, que minha mãe sempre gosta muito de dançar, assim. Então, acho que a dança de verdade começou ali. Então, desde pequena, assim, na minha casa, nas rodas de casa, eu sempre dancei. Não pensando, claro, de uma maneira profissional da coisa, mas eu sempre dancei. E aí, quando eu falo assim, já da cultura hip hop, no caso, todas essas danças, no caso, locking, wacking, eu comecei com o Nelson Triunfo, o que fez a live anteriormente. Sim. Isso em 2005, mais ou menos. Então, comecei bem do início mesmo, através das danças sociais, através do soul. Então, assim, já partindo por esse pulo, né? De casa, já pensando em aulas, essas coisas. O Nelson foi o meu primeiro professor, lá em 2005. Certo. Em uma casa de cultura, chamada Foi do Volpe, inclusive na Zona Leste, Itaquera. Sim, conheço. Sim, foi lá. Lá foi minha primeira aula de dança, assim. E foi com ele, já em 2005. Aí, depois, locking, eu fui mais para os anos de 2009, mais ou menos. E o wacking em 2010, um ano depois. Mas a dança surgiu assim, na minha vida. Já dançava, mas por conta da separação dos meus pais também, minha mãe queria me colocar em alguma coisa para fazer. E aí, dependendo de muitas coisas, era para eu ser modelo, então eu fui agenciada, e aí não era isso que eu queria. Aí quando eu vi, era a dança que eu queria. Minha irmã também fazia aula de dança, e eu vi ela fazendo, eu queria fazer igual. Então surgiu bem assim. Mas aula mesmo de dança, eu iniciei em 2005 com o Nelson. Nossa, é isso que eu ia perguntar. Então, teve uma situação, né, que você, acho que a sua mãe estava levando você para o curso, e aí você estava ouvindo o estilo da música, né? E você falou, não, peraí, é isso que eu quero. Foi aí que você percebeu que era o Nelson Triunfo ali, né? Não é isso? Olha, vou ser bem sincera. Foi assim. Vou contar então a história. Uhum. Ela tem que ser contada. Resenha, resenha. Eu sou da live, então eu falei, bora lá, né? Resumir a história. Mas, já que é nisso, meus pais se separaram. E aí, eu sempre fui muito apegada com meu pai. E eu senti muito isso. E minha mãe, nesse momento, queria que eu fizesse alguma coisa. Minha mãe sempre gostou muito de arte, né? Qualquer forma. Minha mãe sempre foi muito fã de teatro e tudo mais. E aí ela sempre via propagandas na TV sobre agências de modelos, mas na real ela queria que eu fizesse teatro. Sim. E aí a gente foi nessa agência de modelo. Aí nessa agência de modelo tinha aula de tudo, né? De desfile, aí tinha aula de teatro. Era um workshop, uma aula só, se eu não me engano. E uma aula de dança, mas era dança criativa, era um outro lugar, não em relação à cultura hip hop. E aí, não, até então eu não tinha me interessado por aí. A minha irmã viu um jornal, minha irmã mais velha, que tinha aulas de teatro, de dança e de várias outras coisas. Numa casa de cultura, e eram aulas gratuitas. No caso lá, a minha mãe investia muito dinheiro para eu ser agenciada e tal. E não era aquilo que eu queria na minha vida. E aí, nesse lugar, eu fui fazer teatro. E a minha irmã fez, na época, uma oficina que chamava Dança de Rua. No caso, eram mais as coreografias naquela época, então as pessoas não tinham muitas informações e tal. E então se chamava Dança de Rua, que era mais esse lugar de Dança de Rua Brasil e essas coisas. E eu fazia teatro. Só que, enquanto eu fazia aula de teatro, dava para ver que eram andares diferentes, né? Não sei se você já foi lá. Então, na sala que era de teatro, que era em cima, minha irmã fazia na área externa, embaixo, a aula. E eu ficava olhando pela janela, querendo fazer aquilo. Nossa. E aí não era o Nelson que dava aula ali.
E Aham. aí eu fui com muita coragem, pedi pra minha mãe, falei, mãe, eu quero fazer aula de dança. E não era tanto teatro que eu gostaria de fazer. Apesar que hoje eu entendo que o teatro me ajudou muito. Eu acho que as duas coisas andam muito juntas, assim. Aham. E aí a minha mãe foi ver se tinha aula de dança e tudo mais. Só que eu não tinha idade para isso, eu era muito nova. A oficina era de uma faixa etária maior. Só que eu sempre fui muito alta, né? Grandona e tal. Aham. E como eu já fazia aula há um tempo lá, a minha mãe, a mulher lá, falou assim: olha, você vai poder fazer aula, mas não essa igual a da sua irmã, porque é uma faixa etária maior, muito maior. Você pode fazer uma aula que é hip hop. E Certo. no caso, eu falei: ah, não entendia muito bem. Tá bom, é a aula de dança pra mim tava ótimo. E aí, ó como o universo é, né? Ó como Deus faz tudo certinho, né? Aham. Aí eu fui e na primeira aula e era o Nelson. E minha mãe Nossa. já conhecia o Nelson pelo o clipe do. Meu Deus, como é que era o nome da banda? Que canta Agamamô, lá, 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 do. Esqueci o nome. Mas enfim, aí o Nelson Aham. fazia parte desse videoclipe. E a minha mãe falou: nossa, ele que tá dando aula aqui e tal. E eu fiz a primeira aula e amei. Porque era aula de dança, eu queria aula de dança. E era isso. E aí, desde então, não parei. Então, essa é a minha história com dança, assim, de início. Nossa, que Nesse coisa, lugar, né, meu? É foi aquilo, né? assim, É aquilo, o universo conspira a seu favor, né? com certeza. Com Nossa, certeza, que sim. místico, né? Tudo é Era místico, para né? eu fazer uma coisa, o universo E dando começou a outra. fazer outra, né? Exato, foi assim. É, você é especialista em dançar locking, e qual que é o outro estilo? Lacking? Wacking. 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 E você é apaixonado pelo locking ou pelo wacking? Eu sou apaixonada por dança, na real. Ah, Então, por mais que eu dedico há muitos anos a essas duas danças, eu estudo várias outras, eu sempre penso em estudar muitas coisas, vários outros estilos de dança, porque cada ano que passa eu vou entendendo que os dançarinos que dançavam, que praticam ainda essa dança que eu gosto, que é locking e wacking, também dançavam outras coisas. certo. Mas, para mim, eu de verdade não tenho um preferido. Ah, é o estilo locking, ah, é o estilo wacking. Porque para mim, um complementa o outro. Então, às vezes, uma coisa que eu não consigo entender dançando locking, o wacking vai lá e O preenche. me dá uma abertura. A mesma coisa, uma coisa que eu não consigo fazer no wacking, ou entender e tudo mais, o locking vai lá e então, muitas vezes, assim, principalmente quando eu estou improvisando livremente, sem competição e essas coisas, eu misturo muito os dois, né? Aham. Então, uma coisa complementa muito a outra para mim. O locking eu tô um tempo a mais, né? Eu comecei primeiro, antes do que o wacking, no caso. Mas para mim tá tudo muito ligado. Então, eu gosto dos dois. Eu gosto de dançar, mas assim, o que eu me especializei são esses dois estilos, então eu gosto dos dois. É. Boa! Ó, tem uma galerinha aqui mandando um salve para você, ó, Fernando Martins da cidade de Miracatu, Maravilhoso, adoro ele, gente. Beijo, Rodrigo, Fernando. Rodrigo lá em Joinville, mandando salve para você, Salve, Rodrigo. Milton lá da cidade de Cajati, Milton Filho, Que legal, cada um Thalita, no lugar, né? cada lugar, Thalita Aguiar de Registro, da cidade de Registro. Tá Ai, mandando um salve gente. para você aí. Salve, Thalita. Saudade de registro, gente. O lugar bonito. Opa! Vamos continuar então? Bora. Bora lá. Você teve aula com o Nelson Triunfo foi seu primeiro professor, Sim, mas você também passou por Negraxa e sim. Ivo Alcântara, foi isso? Exato. Ivo Alcântara do Chemical Funk. Na real, Chemical Funk praticamente E inteiro. assim, teve alguma diferença entre os três, assim? Na questão de ensinar, a questão de estilo? Olha, eu vou dizer que eu tive sorte, porque todas as pessoas que eu tive aula por um bom tempo são
bons professores, boas professoras. Então, em relação a ser professor, eu acho que tudo que eu sou hoje vem também do trabalho incrível que eles têm, que eles tiveram, que eles têm até hoje. Mas são pessoas que me ensinaram coisas diferentes. Então, Nelson me trouxe essa ideia do funk, do soul, da cultura hip hop, de fato como ela é. E essa vivência, eu acho que, assim, talvez se eu não tivesse passado por ela, eu teria pulado uma grande parte da história da dança e da cultura hip hop. Então, o Nelson me ensinou isso, assim, sobre as danças sociais, sobre o funk, sobre a cultura hip hop, o que você faz, o que as pessoas fazem, como que a gente consegue colaborar e como a gente consegue aprender com essa cultura. O Nelson foi muito assim comigo. Inclusive, ele que me levou para vários lugares. Então, Nelson, para mim, é uma pessoa que ele me ensinou e me levou para outros lugares para eu conhecer as pessoas. Talvez se não fosse o Nelson, eu não conheceria o Negraxa, eu não conheceria o Ivo, eu não conheceria a Ana Pessutti, eu não conheceria a Nath Glitz, eu não conheceria a Tati Santos, então, eu conheceria várias pessoas. Então, foi ele que me levou para os lugares para eu poder conhecer e falar assim, ó, aqui tá a cultura hip hop, aqui tá a dança, aqui você tem um leque de coisas que você pode escolher para fazer. Foi ele que foi essa pessoa responsável. Com o Negraxa, como eu disse, né, sou uma pessoa que estudo tudo, desde o início. O Negraxa, eu aprendi muito sobre hip hop house. Então, tive bastante contato com essas danças através dele. E foi muito, muito importante também. E eu hoje ainda danço hip hop pensando no que ele me ensinou. Então, ele já me ensinou essas coisas, assim, em como improvisar também, em como montar sequências. Então, teve isso. Já o Ivo já foi também já foi mais na parte do locking, porém, nas primeiras oficinas que eu tive com o Ivo, eram sobre danças sociais, funk, locking e depois hip hop, já dos anos 90, anos 80, anos 90. Então, eu tive já essa linha cronológica com as oficinas que eu tive com o Ivo até um certo período. Depois disso, como eu me identifiquei com o locking, eu segui o Ivo por muito tempo, assim, eu sou aluna, mas regularmente aluna do Ivo por um bom tempo e em vários lugares, não só em um lugar. Então, participei de alguns projetos sociais, que nem o projeto vocacional, que foi um projeto que o Ivo era orientador da gente e o locking era um estilo muito forte dentro dessa orientação e era o que a gente queria mesmo. Então, aí o Ivo já me ensinou nessa parte. Aí passei por algumas professoras mulheres, algumas não, muitas, mas uma delas é a Ana Pessutti, que é da Discípulos do Ritmo, que dança popping e wacking. Ela foi uma das primeiras professoras que eu tive regular, assim, aulas regulares de wacking. Aí a Nath Glitz também foi uma pessoa que colaborou muito para minha trajetória, assim, com a dança, me ensinando muitas coisas. Aí veio várias, né? Tati Sanches, veio a Drica Teodoro. A Drica Teodoro também foi uma das primeiras mulheres a eu ver dançando. A Ju Ramos, só que a Ju Ramos já não tive tantas aulas regulares assim. Mas passei, sim, gente. Eu olho assim e falo, gente, eu fiz aula com muita gente. Você vê, né, que bagagem, né? Porque, assim, para mim era quanto mais eu tivesse informação, para mim não, até hoje é assim. Quanto mais eu tiver informação, melhor para mim, melhor para dança, melhor para todo mundo, porque a informação não vai ficar só comigo, né? Então, sim, a ideia é sugar, entender como funciona e tudo mais, e compartilhar, não ficar só para mim. Transmitir, né? Transmitir. Exato. Então, eu posso dizer que eu passei por um monte de gente. Que ótimo. Aí já vem outra pergunta seguida. A Casa da Dança foi importante na sua vida? Foi, sim. A Casa da Dança, eu sempre digo, né, que
chegou um momento que eu fazia as aulas nos lugares gratuitos, no caso, nas casas de culturas, porque eu realmente não tinha dinheiro para investir. Quando eu falei que eu era agenciada, parece, né? Nossa, a mãe da Darita tem dinheiro para pagar isso. Não, mas minha mãe fazia tudo, vendia latinha, era isso, bordava não sei o que, fazia várias outras coisas para conseguir dinheiro para poder pagar isso, porque ela acreditava que aquilo era muito importante para mim. E realmente, hoje, eu entendo muito mais que foi importante para mim. E aí, teve um momento que a Casa da Dança abriu bolsas chega de 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100%. Então, você teria que fazer uma audição, e aí essa audição tinha os critérios de avaliação, e aí você poderia ganhar uma bolsa, 2 bolsas, 3 bolsas, cada um nos seus valores. E eu acabei ganhando 2 bolsas de 100%. Então, eu fazia aula de locking com o Ivo, na Casa da Dança, e aulas de wacking com a Aninha. Por isso que eu falei que a Aninha foi uma das primeiras professoras de aulas regulares de wacking. E foi lá. Então, esse momento que a Casa da Dança abriu portas, né, para ser bolsista lá, foi muito importante. Vários outros dançarinos que vocês conhecem hoje passaram por essa mesma trajetória, assim, de também ter bolsas, de ser bolsistas em lugares privados, né? No caso, a Casa da Dança, que é um estúdio onde se paga pela aula. Certo. Beleza. Tem o Milton aqui, Milton de Cajati, falou: esperamos você aqui em Cajati. Ó, o pessoal de Cajati quer levar você. Gente, eu quero muito. Eu não vejo a hora desse coronga ir embora. Cajati já tá solicitando você aí. Com certeza, gente. Podem contar comigo, podem conversar comigo, perguntar coisas. Inclusive, já digo que estou disponível para quem quiser conversar, perguntar. Só falar comigo. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas estamos aí. Beleza. Então vamos para mais uma? Bora lá. Você falou uma vez que no seu treino tinha mais homem do que mulher. Na sua visão, tem algum preconceito em relação ao público feminino no mundo do hip hop? Preconceito, não sei se seria a palavra. Eu acho que, assim, a cultura hip hop, o que acontece na cultura hip hop é reflexo do que acontece na sociedade, né? Então, a gente entende que a sociedade real, ela é machista e ponto. Não se discute sobre isso. É verdade. Né? Então, quando vai para a cultura, no meu início, por exemplo, eu via poucas mulheres em vários nichos, assim. Então, era 1 ou 2 mulheres em um nicho, 2 mulheres em outro nicho, mas não se comparava a quantidade de homens que se praticavam aquilo. Então, vou dar pequenos exemplos. Numa roda não tinha a mesma quantidade de mulheres, a quantidade de homens. Numa competição, principalmente, não se tinha a mesma quantidade de mulheres comparado à quantidade de homens. E aí a gente vai... Mesma coisa na line-up de eventos. Não se tinham e não se tem a mesma quantidade de mulheres na line-up de eventos, né? Quanto se tem de homens. Então, a gente entende que o quê? As mulheres não têm esse mesmo espaço, né? E a gente entende também que não é por falta de mulher, né? Não é por falta de mulheres para ocupar esses espaços. Sim. Mas também entendo em relação à roda naquela época, as mulheres também não se sentirem confortáveis para estar naquele lugar, por várias coisas. Então, assim, eu confesso que eu sempre, como a roda, desde o meu início de dança, desde o meu início de existência, então a roda, ela sempre foi muito presente na minha casa. Então, se tem uma festa, sempre fazia uma roda e uma pessoa entrava, e uma pessoa entra. Então, seja música que for, pagode, samba, enfim, faz a rodinha, entra um. Então, a roda, para mim, era uma coisa muito natural, que acontecia na minha casa.
Mas eu não posso comparar isso à realidade de outras pessoas. Às vezes, tem casa que a galera não dança, tem que a família não dança, que a família é totalmente parado. Então, isso, a roda não é um lugar natural, é um lugar que talvez possa pressionar as pessoas. Então, também entendo que a falta de mulheres nesse lugar é também por não se sentir confortável ali, por comentários, por pressão e tudo mais. Nas competições, a mesma coisa, né? Porque a gente entende que competição é um lance muito amplo. Existe a opinião da jurada, do jurado, existe a sua performance, existe, né, no caso, o seu desempenho, existe várias questões, mas também existe essa falta de oportunidade das mulheres, então também é um lugar. Então, não sei se preconceito é a palavra, mas eu entendo que machismo, sim, existe. E não é só a cultura hip hop. Acredito que isso seja um reflexo da sociedade, né? Onde a gente vive, que acontece na cultura hip hop, entendeu? Mas hoje a gente percebe assim, hoje eu vejo que as mulheres estão ficando mais unidas, né? O público feminino está Graças a Deus. acontecendo isso, está acontecendo essa. Eu não sei qual a estratégia que vocês estão usando, mas a gente percebe que hoje o público feminino está tomando espaço já, né? É que é muito doido, né? A gente parar para pensar. Mas a sociedade ela impõe que a mulher ela seja contra a outra, né? Sim. Não pode ter várias mulheres no espaço. Precisa ter uma mulher. E isso foi implantado já de muitos anos atrás, né? A gente não tem dimensão de quanto isso foi prejudicial para o que acontece hoje. Só que muitas coisas, né, aconteceram para isso se permanecer. A comunicação, a falta de internet, todas essas coisas, a evolução digital. Hoje a gente tem internet, e isso faz com que o pensamento de uma pessoa, e esse pensamento faça sentido, possa ser transmitido para várias outras no mesmo momento. Antigamente era por carta, antigamente era por conversa tete a tete, então isso muda muita coisa. A internet também muda muita coisa. Então, acho que, de fato, eu entendo que, nesse caso, a internet vem favorecendo, porque a gente consegue se comunicar com outras mulheres, entender o que elas passaram, tanto aqui do Brasil quanto fora do Brasil. Então, sim, é um momento que a gente está entendendo, de fato, o que muita coisa aconteceu lá atrás e que não pode se repetir nesse decorrer dos anos, né? Que a gente precisa quebrar essa barreira de que tem que ser apenas uma mulher no lugar, não pode ser tantas outras, quebrar essa barreira de que as mulheres não podem estar juntas, quebrar todas essas barreiras, né? Então, acho que a internet também, não só isso, mas também outras pessoas se informando sobre isso, né? Quanto mais mulheres, inclusive homens, se informarem sobre isso, é muito importante e acaba mudando, né? Mudando o cenário em relação a isso. Beleza. Tem acho que uma menina, acho que deve ser sua amiga, Sabrina Xavier Oliveira. Sassá. E aí? Mandou um e aí pra você. Fala, Sassá. Sassá é da Zona Leste também. Zona Personal Leste? trainer, já vou divulgar. Personal Opa! trainer, dançarina de locking wacking, breaking também, ela é big girl. Então, ó, gente, ela faz treino para dançarinas, inclusive para mim, gente, ó, a Sabrina é top. Show, show, show! Vamos lá, então, continuando. Você faz parte ou fez do grupo Guria? Gurias. Eu Gurias? faço parte do grupo Gurias. Fala um pouquinho para nós. Que inclusive tem esse objetivo de juntar as mulheres e incentivar outras mulheres tanto na cultura hip hop quanto na vida. Então, eu faço parte, sim. Tem mais outras meninas, que são a Aline Constantino, a Daniela Alves, a Sabrina, que está aí, a Nath Glitz, a Carol Gomes
a Lívia Moreira. Lívia Gomes, Lívia Moreira. Agora eu não sei o sobrenome, mas é isso. E somos nós. Somos nós. Beleza. Vamos lá de novo, então. Como foi para você ser a única mulher brasileira, junto com a delegação da América Latina, representar o Brasil no COD na China? Muitas pessoas me perguntam isso, assim. Ao mesmo tempo que para mim foi muito importante, eu entendo que também foi uma responsabilidade muito intensa, né? A minha vontade é que tivesse outras mulheres ali comigo, porque também a gente tá numa equipe em que só tem homens, né? E isso é muito complicado eu falar, porque é difícil as pessoas se colocarem no meu lugar, né? Como que é você viajar com, acho que eram 14 pessoas, são 13 mulheres e só você de homem? Então eu vou te fazer essa pergunta, sabe? Então existem coisas que você vai ficar desconfortável, não tem como. Por não sentir outras pessoas como você ali. E esse foi um dos primeiros sentimentos, de não ter outra mulher ali comigo. Porém, confesso que eles sempre me respeitaram muito. Eu tenho o Edu, que é meu amigo, e ele me ajudou muito, muito, muito quanto a isso, porque eu conversava muito com ele sobre essas questões, e ele me ajudou muito. Mas, assim, foi uma responsabilidade muito grande, principalmente chegando nos dias que a gente ia viajar, assim, próximo da viagem, que aí você se dá conta e você fala, real, eu vou para a China representar não só o meu país, no caso, não só o Brasil, mas a América Latina. Eu sou a única mulher, e aí? A sensação não posso fazer merda. Era isso que passava na minha cabeça. Era essa pressão, assim. Eu não posso vacilar, não posso fazer merda, porque eu estou representando muita gente aqui, né? E é peso de Copa do Mundo, né? Porque Exatamente. O COD é uma Copa do Mundo em relação à dança. Então, não tem como não existir essa pressão. E aí, para mim, foi uma grande responsabilidade. Foi muito importante, foi muito bom, foi uma grande experiência, assim, de aprendizado, de gatilhos também para que eu começasse a agir de outras formas. Quando eu voltei da China, minha vontade de estudar inglês e de estudar outras línguas ficou muito maior. O de treinar, o de entender que eu poderia viver de outra forma, que eu poderia viver em outro país. Então, deu vários gatilhos, assim, que se eu fui para a China, eu posso ir para qualquer outro país. Então, dá essas vontades, assim. Mas, em relação ao evento é incrível, assim. Não tenho o que dizer. Não tenho o que dizer, gente. Eu acho que todo mundo merecia ir pro COD pelo menos uma vez na vida. Isso no COD oficial lá na China. Porque aqui no Brasil a gente não tem nada perto da estrutura que é o evento. Assim, da estrutura da organização. Eles tratam a gente como atletas mesmo. Então, assim, a gente é importante pro evento. Então, eles te dão coisas, te dão alimentos, te dão transporte do hotel até... São coisas, assim, que o mundo ainda precisa aprender muita coisa. Mas, de fato, assim, foi muito importante. É muito importante porque reflete na minha vida todo dia, até hoje. Legal, bacana, né? Você relatar isso, meu. A importância também da valorização do dançarino, né? O dançarino brasileiro. Né? A gente não tem que só pensar em Brasil, mas nós temos que pensar e expandir também nossos tipos de dança lá fora, né? E você teve esse privilégio, cara, de representar não só o Brasil, mas a América Latina, desse maior evento, né? Que é o COD, né? Que, como você falou, é uma Copa do Mundo. E a gente sabe que não é para qualquer um, né? Tem que ralar muito, né? Exato. Não, eu nem falo um privilégio,
Porque quando a gente fala de privilégio, a gente fala de uma coisa que a gente já tem, né? E eu não costumo dizer como privilégio, porque foi um lance de luta de todo mundo, sabe? Você ter que juntar dinheiro para você viajar para a Argentina, sem saber se daria certo, sabe? É um investimento muito alto. Não é todo mundo que consegue investir um dinheiro alto para viajar para fora. Eu também não conseguia, mas é uma coisa que precisa de organização mesmo, sabe? Então, olha, eu tenho esse dinheiro X e esse dinheiro que... Isso eu, no caso, que eu compraria uma coisa que talvez não seria tão relevante, eu não vou comprar agora. Eu vou guardar para eu conseguir viajar para fora. Eu não sou uma pessoa que eu tenho dinheiro assim... tem dinheiro, gente, vou ali para Hollywood, vou ali para Argentina, não, vou ali para China, não tenho isso. Então eu preciso ter uma organização com isso, assim. E isso não só eu, mas todo mundo. Tanto o Edu, tanto o Vitor, tanto o Jeff, quanto eu, no caso é essa equipe de Locking, mas teve equipe de Popping também. A gente teve que se organizar financeiramente para conseguir ir até a Argentina. E não é um gasto pequeno, é um gasto que é um pouquinho grande, mas que é possível. Não digo que não é possível sim. Mas, então, não sei se é lance de privilégio. A gente chegou lá, a gente teve que treinar muitas horas, a gente teve que lidar com a personalidade de cada um, porque quando a gente convive em grupo, né? E decisões em grupo não é tão simples quanto parece. Não é chegar lá e falar, criamos uma coreografia e foi super fácil. Teve muitos processos, assim. Teve que lutar muito, não só de dinheiro, mas em questão desse lance de convivência, em questão de viajar, em questão de, ganhamos, e agora? O que vamos fazer? Como vamos treinar? Porque agora a gente já não vai representar só o Brasil, como a gente foi na Argentina. Agora a gente vai representar a América Latina. Está numa Copa do Mundo, então o negócio pesa muito mais. É uma responsabilidade muito maior, né? Então, privilégio eu não falaria assim, mas eu acho que foi merecimento, é isso? Foi uma forma merecida, melhor dizer. Foi uma forma merecida, assim. A gente lutou para conseguir aquilo e conseguimos. Mas isso não quer dizer que foi fácil. Acho que é isso. Eu vou colocar um trechinho só o pessoal ver, né? O pessoal que está assistindo, que conhece esse evento chamado COD. Vou estar passando só um trechinho, tá bom? Uhum. E a gente volta já. Espera aí, só um minuto. Gente, vai com saudades. Se eu continuar falando, corta o som? Como funciona? Aí, no caso aqui, vocês estavam na final. Desculpa, não entendi. Eu tô escutando mais o áudio do vídeo. Aí, não sei se dá para me escutar. Dá para me escutar? Tá. Espera.
Pô, é só um trechinho, né, para Sim. a gente Ai, ver aí, gente, pessoal. bate uma saudade. Quer falar alguma coisa sobre esse vídeo aí? Sim, no caso, vocês viram a sequência, a gente colocou o nome como Flavor for Lockers. O Flavor, ele surgiu para essa competição em específico, para o COD. E aí formou uma crew de battle mesmo. No caso, o Edu e eu, a gente faz parte de uma outra crew chamada Double Lock, que tem o Diego Groovin, a Ana Souto e o Alan Ferrari. E a gente iria com essa crew de primeira, eu e o Edu, mas aí por várias questões, né, de se organizar, aquelas coisas que é difícil para a gente dançarino aqui no Brasil, né, conseguir fazer coisas. A gente acabou não indo o Double Lock, e aí eu e o Edu queríamos ir de qualquer jeito para o COD. E aí formamos, né, no caso, o Vitor convidou a gente novamente para participar. E aí a gente montou isso em fevereiro, mais ou menos. E a competição era em abril. Isso no COD Argentina. Para a gente participar da classificatória. Então a gente montou em fevereiro, aí teve fevereiro, março, abril. Aí abril a gente foi pro evento e assim, e aí a gente conseguiu lá, mas foi difícil. Caramba! Essa história do Flavor. Aí a gente viu os vídeos e tudo mais da Argentina, a gente percebeu que, tinha muita coisa para melhorar. Outra porque a gente não era uma crew, né? Então a gente não dançava junto. Isso faz muita diferença, gente. Se você já tem um grupo e você vai competir com esse grupo, isso tem uma diferença. E a gente já se conhecia, mas dançar junto é uma outra coisa, né? Trabalhar junto é uma outra coisa. Então a gente percebeu que, do COD da China, em relação ao COD Argentina, a gente deu um salto muito grande, né? Foi bem... Nossa, não dá para se comparar as sequências que a gente fez no COD da China para o COD Argentina, porque realmente ali a gente já tinha mais tempo, né, de convivência e tudo mais, de entender. Mas isso, o Flavor foi formado em pouco tempo, assim. Certo. Fernando tem uma pergunta aqui. Você busca só esse conhecimento sobre a dança, mas você tenta buscar outras áreas de conhecimento? Sim, atualmente eu estou estudando sobre social media, então sobre como se desenvolver o seu trabalho através das redes sociais. Certo. Então eu já venho estudando isso há um tempo já. Aí agora tá chegando o momento de eu começar a botar em prática isso e começar a transmitir isso através de aulas e tudo mais. Porque eu percebo que as dançarinas, os dançarinos têm essa grande dificuldade em entender como não só divulgar o seu trabalho, mas como apresentar seu trabalho, como que é seu currículo, como não é só questão de seguidores e tudo mais, você consegue entregar um trabalho legal mesmo tendo poucos seguidores, enfim. E como organizar isso. Eu comecei a pensar nisso há um tempo, faz 2 anos mais ou menos, que eu comecei, mais ou menos na mesma época do COD, foi ali que eu comecei a iniciar esse trabalho com social media. E aí eu percebi que o que eu estava fazendo estava tendo retorno. Então, mesmo eu, Darlita, dançarina de locking, que algumas pessoas acham que todo mundo me conhece, mas pensando em outros dançarinos, outras dançarinas, as pessoas ainda não me conhecem. Como eu tenho poucos seguidores, enfim, consigo alcançar alguns lugares que seriam de uma forma bem difícil. Então, através desses trabalhos, de como se apresenta esse trabalho.
Foi assim que eu consegui trabalhar com a Nike, acabei trabalhando com a Nike. Foi assim que agora o último trabalho que eu fiz foi com a Dailos, e aí eu consigo fazer esses trabalhos. Hoje eu sou coreógrafa da Gabi Amarantos também, então trabalho com shows, que é bem difícil, né? As pessoas direcionarem a sua arte para várias coisas, né? Normalmente quem trabalha com show. Aí eu acho que é importante a gente entender todas as áreas, né? Porque era isso que os dançarinos faziam antigamente. E aí parou de se fazer isso. Então, participo da competição, gosto das festas, mas eu gosto dos shows também. Então, e como trabalhar com isso? E aí é um lance de querer estudar, né? Então, eu acabei estudando tudo isso para poder conseguir trabalhar. Então, agora eu estou investindo em como começar a trabalhar com social media também. Perfeito. E fora isso, fora o COD, você sonha ainda disputar um campeonato, um evento, se não me engano, acho que é Just the Boat. Você já chegou a participar? Isso. O Just the Boom, olha, eu sonho em ir para Paris. Não necessariamente competição. Eu sonho para Paris. Isso é um sonho desde criança, antes de eu dançar. Eu confesso que eu sonhei muito com o Just the Boom quando teve a edição aqui no Brasil. E aí eu fiz dupla com a minha amiga, que assim, que eu amo ela muito, que é a Daniela Alves. E a gente fez uma dupla e a gente conseguiu chegar até a final da eliminatória aqui. No caso, quem ganharia aqui ia para Paris. E a gente empatou juntamente com o Black A e o JP e acabamos perdendo. Ali eu sonhei muito com o Just the Boom. Muito, assim, muito. Eu falei, nossa, eu quero muito para esse evento. E eu acho um evento incrível. Eu ainda acredito que eu vou para lá, independente se seja para competir ou para assistir. Porque eu vou para Paris um dia. Fé para tudo. Isso aí. Eu sou uma pessoa, de verdade, que eu não sonho muito com os eventos. Eu gosto de viajar. Então, o evento, para mim, pode ser uma consequência. Eu estar naquele lugar. Então, eu quero ir para Paris. Paris é o lugar. Agora, se eu for competir no Just the Pool, ou for competir em um outro, um Pay the Cost, ou qualquer outro, é uma consequência que eu vou ficar muito feliz. Então, eu pensei assim, o COD, por exemplo, não foi uma coisa que, para mim, eu sempre falo nas lives, o COD para mim era muito distante, era uma coisa que eu pensei que... Uma coisa surreal, né? Surreal, exato. É uma coisa surreal. Assim como o Just the Bull, para mim, era surreal, né? Então, quando eu percebi que eu fui para a Argentina pela primeira vez, não era por COD. Eu fui porque eu sempre sonhei em sair do país, em viajar para fora. Sagitariana. Então, aí eu falei, mano, vou sair. As minhas amigas foram junto, o Vitor também foi. E aí, quando eu saí pela primeira vez, eu falei assim, se eu consigo sair uma vez, eu consigo sair outras. Sabe? E o que aconteceu era para eu ir para um evento específico. Eu esqueci o nome, o Rida Beach, agora. Nossa, eu tô sumindo os nomes, mas era para eu ir pro Rida Beach, a gente já tinha comprado passagem, tudo bonitinho, e o evento foi cancelado na semana. Meu sapato! Gente, na hora eu fiquei assim, muito chateada. Mas depois eu falei, como eu confio muito em Deus, eu falei, Deus sabe de tudo. Eu vou para esse lugar. Meu sonho não era o Rida Beach. Não era esse meu sonho. Meu sonho era viajar para fora. Então, eu vou continuar com isso. Cheguei lá. A gente chegou lá, no caso, né? Conheceu muitas pessoas. Dançamos. Eu participei de evento lá. Ganhei evento lá. E foi muito bom. Quando eu voltei, eu já voltei falando assim, eu quero sair do país de novo.
vou ter que lutar, vou ter que ficar sem chocolate. Não vou comprar chocolate, porque eu gosto de chocolate, mas não vou comprar chocolate, porque eu guardei esse dinheiro. E essas coisas, para ir no outro COD. Quando a gente formou a Creel, né, no caso o Flavor, ali eu sonhei com o COD. Falei, mano, ali eu sonhei com o COD. Ali era um objetivo, o COD. Já não era só ir para a Argentina, porque eu já tinha ido para a Argentina, mas era o evento. Mas o que eu tenho mais vontade em relação aos lugares, as vivências com as pessoas, né? Eu poder ir para Paris e poder fazer aula com um monte de gente, eu poder conhecer um monte de gente. Competir, eu vou querer competir, mas será uma consequência. Eu gosto de pensar assim, porque, sei lá, eu vejo muita frustração, assim, quando você... Eu quero aquilo, quero aquele evento, perdi aquele evento, eu fico muito chateada, muito chateado, e eu fico mal, e piripororó. Então, eu não sou muito desse pensamento, assim. Eu quero ir nos eventos, independente para que seja, se seja para assistir ou se seja para competir. Mas meu sonho mesmo é os lugares, né? E aí as coisas comigo vão acontecendo por consequência, né? Então a gente foi para a Argentina, nosso foco era ganhar, e a gente ganhou, a consequência foi China. Quando eu fui para a China, a gente participou da competição lá e a gente ficou por uns dias lá, quase um mês, para falar a verdade. E depois do evento, eu conheci uma amiga, que inclusive é amiga do Vitor, e ela me indicou para trabalhar num programa de TV na China. Tipo assim, por uma semana na China. Então, são coisas que vão acontecendo por consequências. Eu jamais ia imaginar que eu sairia aqui do Brasil, ia competir e ia trabalhar num programa de TV na China. Na China. Não idealizei isso, mas foram coisas que aconteceram e que foram muito bons, né? Muito boas, no caso. Então, aí trabalhei lá e aí a gente voltou. Então, assim, eu penso que tudo é consequência, mas tem muitos eventos que eu gostaria de ir. Claro, o GES-Debut o Pay the Coast, que é organizado pelo Loki também. É um evento que eu gostaria muito de ir. Tem o Loki Not a Joke, que é a Funk J, que organiza, que eu também gostaria de ir. Todos os eventos que tiverem Locking, eu gostaria de ir, independente de qual país seja. Eu falei todos aqui Paris, porque Paris é o sonho, mas vários outros lugares. Tem muitos eventos aqui na América Latina que eu gostaria de ir. Enfim, tem eventos nos Estados Unidos que eu gostaria de ir. Gente, eu gostaria de ir no Summer Dance Forever, com certeza. Gostaria de ir no evento organizado pela Test, que é o Locking Camp, né? Que esse é de verdade, o sonho que eu tenho de ir num evento no Locking Camp em Las Vegas. Porque é um evento que eu vejo que tem mais os oldies, mais as pessoas que iniciaram esse movimento, que ensinaram a dança locking. Então, nas últimas edições, teve o falecido Don Campbell na line-up, teve a Damira Jo Freeman na line-up, teve o Alpha na line-up, então teve o Scooby-Doo. Então, essas pessoas que eu gostaria... Tudo bem, eu já tive contato com o Scooby-Doo, já por 2 vezes, com o Alpha também, mas queria conhecer muito a Damira e eu queria estar nesse evento. Então, esse evento é um evento que eu sonho por conta da line-up. Se a line-up mudar, eu vou querer ir do mesmo jeito, mas não sei se com a mesma intensidade. Esses nomes que você citou são praticamente a raiz, né, meu? A raiz do locking, né? Sim, pessoas que contribuíram e contribuem muito para a dança locking, né? O Don Campbell faleceu esse ano, há pouco tempo atrás. Ele foi o criador dessa dança, né? A gente diz assim, foi a primeira pessoa que iniciou essa ideia e aí compartilhou com as outras para as outras poderem contribuir também. Beleza. Ó, tem o Milton de novo falando, ó, vamos fazer um evento na cidade de Cajati, São Paulo, no ADC Vale. Estão querendo levar você lá, hein, Dhalito? Com certeza, gente. Já aceitei. Com certeza.
Aí, Vou ficar muito Milton, feliz. ela fechou já, hein? Vou ficar muito feliz de conhecer vocês, conhecer a cidade, enfim, gente. Estamos aí para isso. Maravilha. Bora lá? Já tá quase terminando. Ah, que pena, já tá acabando. Tá tão bom. Ó, vamos lá, então. Uhum. Como foi ter batalhado com o Vitor Locke? Afinal, 1 × 1, acho que COD latino-americana, acho que foi em Santa Catarina, né? Ah, Como que foi? bom, A gente sabe que você tem uma amizade muito forte com o Vitor, sabe? Mas você batalhando Dalita e Vitor Locke, nossa, para mim é um clássico, cara. bom, eu vou explicar. O COD, ele tem duas formas de competição, né? Então, teve a Copa do Mundo, no caso, que é as da Crew. Então, são 4 pessoas de cada estilo. E aí, no Breaking, são 3 para formar equipe para poder participar isso lá na China. Isso foi a das equipes. E aí, esse ano, por qual motivo, razão ou circunstâncias, eu ainda não sei, eles mudaram isso. Então, seria 1 versus 1, não seria mais a crew. E aí, acabamos que teve a eliminatória, que foi em Camboriú. Sim. E aí, cheguei na final com o Vitor Locke. Para mim, eu acho que é mais fácil eu competir com pessoas que eu não conheço do que com pessoas que eu conheço. Porque as pessoas que eu conheço, elas também me conhecem, então elas sabem qual é meu ponto forte, isso pensando em uma competidora, né? Então ela vai conhecer meu ponto forte e meu ponto fraco, e vice-versa, eu também vou conhecer. Então, para mim, é muito importante, assim, batalhar, mas eu sempre acredito que é mais fácil batalhar com quem eu não conheço, né? E o Vitor é uma pessoa que ele tem muita experiência com batalha, tanto nacionalmente quanto internacionalmente, falando, né? Então, eu sabia que ali também era uma grande responsa. Eu teria que jogar, gastar minhas cartas tudo, gastar meus coringa tudo para isso. Mas foi muito importante, assim, né? Eu batalhar com ele, e não é a primeira batalha, a gente já batalhou algumas vezes, inclusive na Argentina a gente batalhou também, mas a gente batalhou na Argentina porque o evento era diferente. Ele era jurado e eu era competidora, e aí eu acabei vencendo, e quem vencia batalhava com um jurado, o que é mais difícil ainda. Então, assim, não é a primeira experiência que eu tenho com o Vitor, mas real foi muito importante, assim, né? A gente tem nossas visões, os jurados também, que era o Tony Gogon, ele é o jogador oficial do QOD, tem as visões dele, e aí é isso, mas foi bem importante, assim. E o legal que uma live que eu fiz com o Vitor Locke, ele cita você, né? Ele cita muito. A primeira vez que ele entrou na roda foi porque Dalita, ela me apoiou, ela me incentivou. E ele fala muito sobre isso aí, sabe, esse carinho e respeito que ele tem por você. Então, por isso que eu acho interessante, sabe, isso, né? Por mais que vocês tenham esse lado de amizade, mas na hora do vamos ver, é cada um pro seu lado. Você entendeu? Não tem muito o que... Não é? Eu acho que a missão de uma pessoa que participa de competições, a missão, não sei se a palavra é missão, mas é um lance que precisa tomar cuidado, né? Uma pessoa que ela compete, uma competidora, um competidor, precisa lidar com tudo isso. Precisa lidar com a estratégia, precisa lidar com o nervosismo, porque rola uma pressão do público que está assistindo, precisa lidar com o emocional em relação a com quem você está batalhando ou com quem está julgando. Você também está na posição de jurado, você precisa também se controlar em relação a isso e tentar totalmente ter o foco ali e não deixar a amizade ou qualquer outra coisa do tipo influenciar, né? Então, essa é a missão de uma pessoa que faz parte de competição.
Por Que mais que a legal. gente tenha as nossas coisas, enfim, Aham. amizades ou sentimentos, enfim, o que seja, chega na hora a gente tem que Esquece. lidar. Eu confesso que às vezes eu dou umas rameladas, né? Principalmente se eu for batalhar, o Edu, por exemplo, é uma pessoa que se eu for batalhar, eu falo, caramba, porque ele me conhece em, tipo assim, tudo, sabe? A gente tem amizade por muitos anos. O Vitor também é uma pessoa que eu conheço há muito tempo já, né? Já não é de hoje. E ele sempre fala isso para as pessoas em relação a eu incentivar. Eu, antigamente, não, para falar a verdade, se ele não falasse, eu não ia lembrar sobre isso, assim, de que eu. Porque a gente vai fazendo no fluxo, né? A gente tá, a gente vê que a gente percebe, a pessoa ela quer entrar na roda, mas há coisas que a pessoa não consegue, ela precisa só de um empurrãozinho, só de um. Vai, já tá lá, já tá no corpo dela, ela consegue fazer aquilo. Mas às vezes só um vai, a pessoa vai e ela se vira. Eu acho que foi isso com o Vitor, ele já tinha isso. Ele já dançava bem, né? Aí tinha aquela coisa, só precisa de um incentivo, eu incentivei e tal, tudo certo, né? Então, eu não iria lembrar, ele sempre fala isso para as pessoas, e eu fico muito feliz em relação a isso. E aí me faz pensar o quanto é importante a gente fazer pelas pessoas, né? Então, a gente olhar não só para a gente, mas olhar para a pessoa, ver se ela está precisando ou não está precisando, ou só precisa estar junto, ou enfim, olhar para outras pessoas para contribuir junto com ela e compartilhar junto com ela. Acho que é isso. Bacana, isso aí. Ó, o Fernando estava fazendo uma pergunta aqui. Gente, pode perguntar, estou de boa. Vamos lá. Ó, o Fernando pergunta assim para você. Você esteve ouvindo Xabadu em Curitiba no FH2. E como foi a experiência? Olha, toda vez que eu encontro alguém que fez parte dos The Lockers, para mim é muito importante, né? Para quem não conhece, The Lockers é um dos principais grupos que difundiram essa dança, inclusive é o grupo que o criador fez parte por muitos anos. Faz parte, enfim, por muitos anos. Então, para mim, quando eu encontro uma pessoa de tão importância como o Xabadu, já é um baque, assim, é muito importante. Eu, de fato, agradeço por tudo, assim, pelas coisas que foram acontecendo, porque antes eu não me importava tanto com o inglês. E depois, como eu falei, depois do COD, depois da China, que me deu vários gatilhos, eu comecei a estudar mais, então o que ele falava ficava muito mais claro para mim, e a oportunidade de também poder entender o que ele estava falando também era muito importante. A aula dele foi diferente de todas as outras que eu já tinha feito, né? Teve aulas muito marcantes na minha vida, assim, com pessoas que iniciaram esse movimento. A aula do Scooby-Doo, para mim, foi muito importante. A aula do Xabadu, para mim, foi muito importante, não só por questão de movimento, mas pelo que ele transmitiu de vivência mesmo. Pelo que ele falou sobre a vivência que ele teve naquela época e que ele tem até hoje. Então, para mim, foi assim, era sonho mesmo, de verdade, você falar, cara, eu tô aqui com o Xabadu. E o mais legal que depois desse dia, eu consegui continuar tendo contato com ele. Então, tenho muitas conversas com o Xabadu sobre muitas coisas, né? E tanto sobre locking, tanto sobre wacking, sobre dança, sobre soul train. Ele comigo foi muito aberto, sempre disposto a poder conversar. Então a gente faz chamada, a gente conversa. Então já não é mais aquela coisa tão distante. Hoje ele consegue conversar comigo numa boa e tá tudo certo. E isso é muito importante, assim, gente. Xabadu, topzera. E aí, Fernando? É isso aí. Então, vamos já estamos passando, já passamos 1 hora já. Vamos já finalizar então com mais uma aqui, a última. Pessoal que tiver alguma dúvida. Oi? Se alguém tiver pergunta, eu não sei como é que você tá, mas eu tô de boa por enquanto, então... Tá de boa? Então vamos lá? Pode ir lá. Vamos lá então. Como foi a sua participação com a cantora, né? A Gabi Amaranto? Como que é para você, assim, agora que você faz parte como dançarina?
Certo, eu danço com a Gabi desde 2000, 2018 para mim foi o ano. Porque foi quando tudo aconteceu. Foi quando aconteceu COD, foi quando aconteceu esse primeiro contato com a Gabi. Foi um ano também que eu iniciei a trabalhar com publicidade, assim. Então, trabalhar em alguns desfiles, trabalhar em algumas coisas. Por isso que eu falo que a agência foi muito importante para mim, porque hoje eu utilizo bastante do que eu aprendi lá. Mas eu fiz um trabalho para uma marca de roupa fitness chamada Memo. Certo. E essa marca fez um desfile na São Paulo Fashion Week. Só que o desfile era um desfile diferenciado. A convite do Félix Pimenta, ele me convidou para fazer parte desse trabalho. E o desfile eram dançarinas. A gente, ao invés de desfilar como um modelo comum e tudo mais, a gente dançava. E aí me contrataram para dançar o Wacking. Então, eu desfilava dançando o Wacking com a roupa da marca, no caso a Memo. E na época foi um boom, assim, porque ninguém esperava um desfile como aquele. Ninguém esperava um desfile dançando. Então, eles não contrataram modelos de um padrão de moda que a sociedade impõe. Eles contrataram dançarinas reais para utilizar aquele tipo de roupa. E não era só a pessoa magra ou a mulher branca dos olhos azuis. Então, tinham diferentes corpos ali para representar essas roupas. Isso foi muito incrível. E aí deu um boom. Esse boom aconteceu, a Vogue Brasil fez não é um release, eu não sei o nome disso, mas fez um mini vídeo desse desfile. A Gabi Amarantos, ela assistiu esse desfile, ai, como é que fala, gente? Esse release, esse videozinho, esse mini vídeo, esse trailer aí, lembrei. Esse vídeo, e foi assistir o desfile completo, porque ela achou o máximo. E aí, ela acabou vendo a Jazz e eu nesse desfile, falou, eu quero essas duas dançarinas para mim. E aí, tinha uma DJ, que é a DJ Miriam, e ela comentou com a DJ, eu conheço essas meninas e eu vou indicar ela para vocês. E foi isso que aconteceu. DJ Miriam indicou a Jazz e eu, e aí a gente começou a trabalhar isso em 2018. Quando foi o ano passado, e aí sempre nós duas coreografando e tal. Foi em 2019, a Jazz precisou viajar, alguma coisa do tipo. Exato. A Jazz precisou viajar e ela não estava no momento que a gente faria uma tour com ela no carnaval. E aí quem estava era eu e ela precisava de um balé maior. E aí ela deixou na minha responsabilidade. Então eu tornei a coreógrafa. Ela falou, a gente precisa de uma coreógrafa mesmo, então você vai cuidar desse balé. E aí cuidei, chamei algumas meninas, e aí cuidei do balé, e aí eu tô até hoje, de fato. Esse ano mesmo que eu fui oficializada como coreógrafa, mas eu venho trabalhando com ela desde 2018. E aí, assim, a Gabi, ela é incrível. Ela é incrível. Assim, porque a gente sabe que trabalhar na área comercial não é tão maravilhoso quanto parece, né? Às vezes os cantores não dão nem importância para quem dança. Mas ao contrário, a Gabi sempre se importou muito com a gente, sempre deu atenção muito com a gente, em questão a tudo, em questão a figurino. Às vezes os cantores colocam um figurino preto e tá tudo certo, sabe? Dançarinos apagados. A Gabi não pensa, não, ela sempre pensa que o figurino da dançarina é muito importante pro show. Ela conversa com a gente, pergunta se eu tô bem, enfim. Todo esse tipo de trabalho e o mais legal, assim, que ela confia no que eu faço. Então, essa confiança é tipo assim, eu quero assim, você fez assim, eu confio no que você tá fazendo. E isso é incrível poder trabalhar com a Gabi. Ela também é uma mulher muito inspiradora, né? E o show dela vem me ensinando muitas coisas em relação
a mulher, a cena da mulher na dança, enfim. Então é bem incrível poder trabalhar com ela. Nossa, que maravilha. Você também chegou a participar de um programa da Record, né, se não me engano, Ah, se não me engano, com a cantora, né, a Isa, né? isso. Como que foi? Seguinte, tem um quadro no programa do Rodrigo Faro, e aí, por indicação da Mayara Rosa, ela me indicou para participar do balé do Rodrigo Faro. E aí, esse quadro desse dia específico, seriam covers da Isa, porque tem a mini Isa, que agora dança com a gente, que chama Luara, que eu faço parte de um projeto chamado Turmalinas Negras, e a Luara também faz parte desse projeto, a mini Isa, pequenininha, que dança com a Isa, e ela não conhecia a Isa ainda. Então teve que pessoas ser covers para enganar ela, para depois ela reconhecer a Isa. E aí eu participei desse programa, e aí acabei dançando a coreografia da Isa e tudo mais. E meu sonho era conhecer a Isa, mas eu já tinha conhecido ela antes, porque eu trabalhei no navio, já fiz de tudo nessa vida, gente. Eu trabalhei dançando no navio para Chili Beans. E nesse ano, foi em 2019, aí a Isa estava lá, e a Isa fez um show, e a gente conversou e tudo mais, bem pouco. E aí, quando foi nesse programa do Rodrigo Faro, ela me reconheceu, ela falou, eu lembro de você estava na Chili Beans, eu quase caí para trás, porque eu acho ela incrível. Eu acho que ela é uma mulher que representa muita coisa aqui no Brasil, e eu acho que sim, ela deveria ser mais valorizada pelo talento, pela arte que ela faz. Eu sou meio fã mesmo, assim como eu sou da Beyoncé, eu sou da Isa aqui. A Isa, para mim, é uma Beyoncé. E aí, ter esse contato com ela foi muito importante. E aí tem uns videozinhos que ela mandou para mim, eu tô muito feliz, tenho eles guardados aqui no meu coração. E consumam a arte dessa mulher, que é incrível. Muito, nossa, sem palavras, viu, meu? Acho que isso é um reflexo também, né? Isso é reflexo, porque eu participei de outra live também com as Irmãs Quedas, e elas falaram, o que você está falando agora sobre Isa, as Irmãs Quedas falaram de você, né? As Irmãs Quedas... Que saudade dessas gêmeas, meu Deus. Nossa, o que elas falaram de você assim, meu, é encantador, sabe? Ai, gente, uma vez Então, incrível. tudo é reflexo, você entendeu? Sim, A nossa postura está em jogo, entendeu? A com nossa certeza. postura faz uma diferença. Nós somos espelho para os futuros dançarinos, Sim, né? sim. E eu É a acho responsabilidade sensacional. do compartilhar, né? Se você Exatamente. aprende, compartilha aquilo que você aprende, tudo certo. Ó, o Fernando fez uma pergunta aqui. Você já pagou algum mico em algum show? Mico? Isso. Não. Não, que eu Nunca? saiba. É que assim, shows mesmo, né? Não. Acho que ainda não me aconteceu nada de inusitado. Eu já passei mal em show. Sim. Já me machuquei. Mas assim, mico, por enquanto. Se a Sabrina tiver aí, se ela lembrar de algum, porque a Sabrina sempre assim. Sabrina. Mas Sabrina falou assim para você, uma coreógrafa mara. outra também, ela é. Obrigada, Sá. Gente, não, acho que não. Mico ainda não. Espera não passar. Aí, Fernando, tá, sua resposta tá aí, ó. Acho que Ela não. nunca pagou o mico. Ainda não. Ainda não. E Já vou te paguei falar. em aula. Oi? Já paguei em aula, fazendo aula. Isso sim. A Sabrina falou que não. A Sabrina falou que você nunca pagou o mico. Então tá certo, tô certo. Eu vou voltar a uma pergunta anterior sobre os países. Você também chegou aí para Montreal, Canadá, não foi? Disputar um torneio, você e o Vitor?
Sim, foi, na real, foi consequência da China, né? A gente foi pro COD lá e acabamos conhecendo uma colega incrível, que eu tenho um carinho enorme, do Canadá, que é o Scramble Lock, a Conta Lock, enfim, toda a Melinda, toda essa galera do Canadá. E eles fazem um evento chamado Unlock the Funk todo ano. E eles convidam um casal, né? No caso, uma mulher e um homem que dançam e que possam ter uma possível dupla para poder participar. A competição lá é de dupla, né? E aí, assim, eles convidaram a gente para dar aula e participar como guest da batalha. E foi, assim, uma experiência incrível. Lá foi minha primeira aula fora do país, em outro idioma. Então, confesso que eu estava muito nervosa. Hoje, se eu fosse dar aula, talvez eu estaria muito mais preparada, com certeza. Mas isso porque não faz muito tempo, né? Foi em setembro que a gente foi. A gente deu aula em setembro. A gente viajou em agosto, mas deu aula em setembro. E assim, eu estava muito nervosa, assim. Eu já fico nervosa, assim, para dar aula, porque eu sempre entendo que é uma responsabilidade muito grande. Você dá aula em outro idioma, o negócio complica um pouco mais. Mas deu tudo certo, a galera entendeu a aula e eu também, enfim. E aí a gente acabou chegando na semifinal, se não me engano, lá, o Vitor e eu. A gente perdeu para uma dupla do Japão, se não me engano, que são incríveis, as meninas, são muito boas também. Mas a gente foi convidado, então, assim, foi a minha primeira vez que eu fui contratada, recebi dinheiro para trabalhar fora do país, né, para dar aula fora do país. Então, isso para mim teve uma importância enorme. Com o Vitor, eu acredito que não foi a primeira vez, ele já tinha dado aulas antes, mas não, ele já tinha sido convidado também em eventos, né? Comigo foi a primeira vez, então eu fiquei muito, muito feliz. Eu fico até... porque eu nunca pensei que isso aconteceria, ainda mais agora, né? Então foi tipo, fui convidada para dar aula em outro lugar, fui convidada para participar da competição em outro lugar. E eles foram incríveis, pagaram tudo pra gente, deu passagem, hospedagem, deram cachê e tudo. Coisa que eu percebo que a gente é mais valorizado fora do país do que dentro do nosso país. Assim. Eu não assisti a live do Vitor, mas eu não sei se ele chegou a comentar isso. Assim. Lá fora, as pessoas valorizam a gente de uma maneira muito diferente daqui. Questão financeira, questão de tratamento mesmo, como eu falei do COD, de transporte do hotel até o evento, esse cuidado com as pessoas, assim, eu achei muito importante. Nossa, que isso aí é importante, né? Principalmente para o pessoal, né? Que são os dançarinos, né? Porque a gente tem que buscar assim, se valorizar também, né? Com E a certeza. gente sabe que o Brasil não tem essa visão de olhar e falar, eu preciso, né? Eu preciso valorizar aquele dançarino, ele aqui é do meu país. Mas é tudo ao contrário, né? Tem que sair do Brasil para ir lá para fora, o povo, né, ver que você é um grande talento, né? Sim. E é complicado, cara. Por isso eu acho que pode falar. Comigo, assim, acontece. Eu sempre estive nos lugares, né? Então, nos eventos, eu sempre quis estudar muito. Então, as pessoas me conhecem pelo fato de eu estar nos eventos estudando, não de eu estar num lugar em outro cargo, em dar aula e tudo mais. Mas quando a gente foi para a China e voltou, comigo, não sei se com os meninos aconteceu isso, mas comigo aconteceu uma pressão muito maior, tipo assim, você foi para fora, então você tem que ser incrível todas as vezes, não menos que isso. Né? Então, acho que rola um pouco da galera esquecer que a gente é humana. Então, tem dia que a gente não tá bem, tem dia que a gente quer competir, tem dia que a gente não quer competir, enfim.
Eu voltei para o Brasil, tudo teoricamente teria que voltar ao normal, né? Em relação a isso, então rolou uma pressão. Não posso dizer pelos meninos, mas comigo rolou. Mas também rolou uma coisa das pessoas começarem a me valorizar mais. Não tanto em questão financeira, mas em questão de bom, vou convidar a Darlita X. Mas isso só aconteceu por causa desses eventos, né? Eu passei um mês na China, mas eu tô dançando há muitos anos, sabe? O mês faz diferença? Claro que faz. É importante, foi importante esse mês específico em relação ao COD? Foi, mas eu tenho uma experiência antes de COD e pós-COD, né? E é uma visão cultural, né? Foi estruturada aqui no Brasil, que a gente só valoriza o de fora que é melhor, a gente só valoriza quando a pessoa vai para fora e volta, mas não que ela produz de fato no país, né? Isso é estrutural mesmo. O Brasil, ele é assim, mas eu sempre digo que quanto mais os dançarinos valorizarem os dançarinos daqui, mesmo que a gente, por exemplo, o danço locking é uma cultura que ela é estadunidense e tudo mais. É uma dança que ela é estadunidense. Então, sim, a gente tem que entender como funciona lá, mas eu preciso entender que tem muitos dançarinos bons, muitas dançarinas boas aqui, né? Então, não só lá fora, só lá fora, só lá fora, esquecer o que se faz aqui no Brasil. E vou dizer pela minha experiência, assim. Cara, eu saí, fui para fora lá, viajei pro país e tudo mais, mas me fez entender que o Brasil tem uma potência incrível. Uma potência. O Brasil tem algo real que não tem em outro lugar. E não sei explicar o que é, mas que dá. Inclusive, a gente foi lá pro COD, a gente como equipe, né? Não sei se você chegou a falar isso, mas a gente como equipe, o locking e o popping, a gente venceu de umas pessoas que a gente pensava que era o melhor locking do mundo ou o melhor popping do mundo, sabe? Então, a gente tava com essa responsabilidade. A gente vai competir com uma galera que é forte. E a gente venceu. Teve as questões lá, porque era um time, né? Então, foram 2 equipes do Brasil, Popping Locking, que a gente venceu lá na Argentina, e 2 equipes da Argentina que venceram lá. E aí a gente se formou uma equipe só. Isso foi difícil, porque Brasil e Argentina não tinha como se encontrar e tudo mais. Só que lá, quando foi Popping, o Popping ganhou daqui do Brasil. Foi Locking, Locking ganhou. Aí quando foi Hip Hop e Breaking, que era os da Argentina, a gente perdeu. Aí rolou empate. Quando é empate no COD, eles sorteiam algum estilo para não fazer parte, para não competir. E sortearam um dos que tinham ganhado, que no caso foi a gente, o Locking. E aí voltou. O Popping ganhou de novo do Japão, e aí Breaking e Hip Hop perderam. E aí a gente não conseguiu passar para a próxima fase. Mas para pensar, Locking e Popping, a gente fez história, né? Exatamente. Eu entendo isso. Eu entendo e sou muito feliz de ter feito parte dessa história. A gente ganhou do Japão. Ponto. Saca? Então, eu olhei e falei assim, gente, Brasil é babado. Brasil tem algo. E aí você começa a observar a galera dançando e tal. A gente tem muita potência aqui. O problema é que a gente não tem condições financeiras como eles têm lá. Né? Falta uma estrutura. E também essa visão de sempre o de lá de fora é melhor, por conta dessas estruturas. Mas se eu for falar de potência de dança, nossa, a gente tem muita coisa boa aqui. E isso que você falou é verdade. Eu não sei que ano começou o COD, mas pelo que eu vejo, na época a gente percebe assim que só ia países da Europa e da Ásia. A gente não via brasileiros, entendeu? Então é por isso que quando você fala isso, é que vocês criaram uma história realmente. Sim. Foi a primeira vez, na real, que teve uma eliminatória já em relação à Latinoamérica, né? Foi a primeira vez. Então, nenhum país da América
Latina tinha participado do COGE até então. E aí eles ampliaram o evento para colocar aqui na América Latina, no caso foi na Argentina. E aí teve que gente aqui do Brasil sair do Brasil para competir lá. Então o negócio foi mais babado. Caramba, que exemplo, viu, meu? Sem palavras. Isso aí só fortalece cada vez mais ainda o público da dança, acreditar, né, sonhar que tudo é possível, gente. Essa é uma lição de vida, né? Sim. Tem que batalhar, tem que correr atrás, né? O dançarino realmente, o verdadeiro dançarino é aquele que tem que correr atrás, né? Não é ficar esperando a coisa acontecer. Não vai vir fácil. Né? É ação. Eu sempre digo que é em relação a o que você planta, você colhe. Então, se você plantar coisas boas, você colhe coisas boas. Mas é importante que você deixe para outras pessoas colherem também. Porque Exatamente. só você colher vai ficar só para você, vai ficar nesse ciclo e você não vai sair dali. Então, planta, você colhe, deixa para outras pessoas colherem, outras pessoas colherem, e elas vão compartilhar lá e isso vai se ampliar. Então, eu sempre tenho essa ideia, essa visão. A gente plantou e a gente colheu, e muitas coisas que aconteceram com a gente foram consequências. Mas tem muita coisa que as pessoas podem colher ainda disso, né? Dessa coisa do COGE aí, para essa nova, principalmente para a geração que veio depois da minha ainda. E o legal também é que tem espaço, né? O mundo é grande, né? Poxa, acho que todo mundo, né? Tem condições de estar ali também, né? Meu, poxa, Dalita foi, cara, eu tenho condições de ir também, né? A ideia é essa. Essa é a ideia. Parabéns, cara. Eu falo porque o Vitor viajou pela primeira vez, né? Acho que ele foi para onde, não me lembro agora. Peru? Acho que foi para Peru. E eu sempre sonhei em viajar para fora, né? E aí eu falei, caramba, ele tá certo, ele fez isso, ele pode viajar, ele conseguiu viajar, mano, ele tá mais que certo. E eu fiquei muito feliz por ele na época, eu lembro disso. Mas também me deu um gatilho que, é isso, você tem que ir, você tem que se organizar e você tem que ir, não tem outro caminho, né? Nossa, mas eu não tenho dinheiro. Gente, eu não tenho, acredito que o Victor também não tenha. É lance de se organizar e ver quais são as prioridades, né? Eu gosto muito de chocolate, mas a minha prioridade é viajar, então o chocolate vai ficar na ausência um pouco. É tipo isso. Isso é eu que me organizo dessa forma. Tem pessoas que organizam de outras formas, né? Então, ou conseguem se organizar de outras formas. Então, assim, o Victor fez, ele plantou lá, ele colheu lá, e ele deixou lá. Outras pessoas foram, como eu, as meninas, colheram isso também, e isso está se reverberando, e a gente espera que reverbere em muitas gerações, né? Com certeza. Isso que você falou também é importante, educação financeira, né? Essa educação financeira é o que faz uma grande diferença, né? Somente nesses momentos que você vai precisar do money, tem que ter essa educação financeira. Eu acho importante isso aí. Assim, existem dançarinos e dançarinos. No caso, eu falo da gente, a Sabrina, a Dani também, que viajou com a gente, eu, o Vitor, a gente tem esse lance de se organizar para viajar. Teve muitas pessoas que viajaram também que não se organizaram, tinham o dinheiro da passagem ou tinham o dinheiro da ida e tentou se organizar lá. Tem essa outra questão também. Eu, Darlita, não prefiro assim, porque eu acho que a gente fica muito dependente de pessoas que a gente não faz ideia quem são para poder ganhar um dinheiro, para poder voltar para o seu próprio país, por exemplo. Então, é uma coisa de preferência, né? Eu não gosto de passar perrengue quando eu viajo. Não quer dizer que eu esteja no luxo. Mas pelo menos eu ter a passagem de ida e de volta, a comida e o que eu vou gastar com transporte lá é o que eu acho que é o mínimo que eu preciso ter. Agora, dinheiro para lembrancinha, dinheiro para... Enfim, essas coisas já é luxo para mim. Mas eu penso em me organizar e eu acho que é muito importante em relação a isso.
Agora tem gente que não. Tem gente que mete o louco, assim, ó. Fala, mano, eu tenho dinheiro da ida. E não julgo. Admiro a coragem, porque eu, Delita, ainda não tive essa coragem de fazer isso. Mas admiro essa coragem, meu. Vou com o dinheiro da ida e é isso. E a volta eu me viro. Nem que eu dance no farol, nem que eu dance. E, meu, se essa é a condição que você colocou para você para viajar, meu, o que eu posso dizer? Faça. O lance também é ter coragem e vai que vai. Mas eu acredito que nada como uma educação financeira, nada como você se organizar também possa te ajudar em muita coisa. A Sabrina Xavier falou assim: pode ser a melhor dançarina do mundo, se não saber organizar. Não dá. Não dá, assim. Quando a gente viaja para fora, é muito louco, né? É muito importante eu dizer isso, porque as pessoas veem a gente viajando para fora e acham que a gente tá o quê? Super com dinheiro. E não é isso. A gente está com dinheiro para as mínimas coisas. O que são as mínimas coisas? Comer e o transporte, que a gente vai para um lugar para o outro. Isso é o que a gente tem de dinheiro, é o mínimo, foi com que eu viajei. Então as pessoas têm essa imagem de que a gente tem dinheiro, mas a gente também precisa estar preparado porque pode acontecer qualquer coisa. Gente, em viagem, a gente fica muito vulnerável. Pode acontecer qualquer coisa. Você pode ficar doente, você pode perder seus documentos, você pode... Meu, o que eu já vi com viagem, de gente que veio para cá, da gente que foi para lá e viu as pessoas acontecerem. Então, assim, precisa estar organizadinho, precisa pensar bem, assim. Eu sei que eu tenho um sonho de viajar, meu, se eu quisesse para Paris, na loucura, eu ia, mas eu ainda não fui porque eu prefiro me organizar melhor. E eu sei que o euro tá um absurdo caro e galera não dá, né? Mas eu também não vou com a passagem da ida, velho, sem falar idioma, sem ter nada, entendeu? Então, assim, uma dicasinha para quem quer viajar para fora. É possível. Mas se organiza. Não vai fazer mal para você, não. Confia em mim. Bom, a gente já passou quase 1h30. E assim, para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, somente agora nesse momento, né, de pandemia. A gente vê muitos dançarinos hoje passando por dificuldades financeiras, dançarinos já contaminados com Covid, né, e dançarinos, principalmente dançarinos com depressão. Então, eu conheço muitos que estão passando por essa dificuldade. Então, eu gostaria que você deixasse uma palavra de incentivo para essas pessoas. É muito difícil, né? Porque eu também estou passando por essas coisas. Mas eu acho que, assim, estamos passando e o máximo que a gente puder evitar que isso piore, vai ser bom para você, vai ser bom para mim, vai ser bom para quem está do seu lado, sabe? Então, quem puder mesmo, fica em casa, se cuida, evita rolê. Tô vendo um monte de dançarina fazendo uns rolê que não precisa, sabe? Em relação a dinheiro, meu, tenta olhar para outros lugares, meu. Se não tá rolando com a dança, meu, vem de brigadeiro, vem geladinho, faz o que for, né, para ver se consegue uma grana e não ficar também tão habitolado com esse lance da dança, porque agora tá um caos, né, nas redes sociais, por conta que agora todo mundo vai fazer as mesmas coisas, então vai dar online, vai fazer battle online, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e você também, né, nesse tempo fica nessa pressão de ter que fazer muitas coisas, então não se pressione, não se cobre tanto. Quando eu falo de cobrar tanto, meu, se não tá rolando, tenta ir para outro caminho, sabe? Vou dar um exemplo meu, assim, eu ia das aulas online há um mês atrás, mas eu falei assim, pera, para eu dar uma aula online de qualidade, eu preciso fazer umas outras coisas antes.
mesmo que eu tô sem dinheiro agora, então vai ser bom para mim. Eu não tô perdendo tempo. Não tô com dinheiro, mas eu não tô perdendo tempo. Vou estudar sobre algumas coisas que eu preciso estudar para eu poder passar a aula, e essa aula vai dar certo. Então vai gerar boas coisas, porque eu tô plantando coisa boa, sabe? Não tô no desespero de fazer mil coisas. Então respira, calma, vai dar certo. Só pensa também em outros caminhos, não só um único que você acha que só tem esse. Todo mundo tem várias coisas, várias qualidades boas. Então, acho que agora é o momento de você olhar para você e ver quais qualidades você tem. Quem tá com depressão, pense em conversar com pessoas real, assim, com outras pessoas. Eu acho que o conversar, não ficar só bitolado nos pensamentos sozinha ou sozinho, vai te ajudar muito. Então, conversa com outras pessoas. Tem psicólogos gratuitos aí online, isso pode ajudar também. Eu falo porque tem algumas amigas minhas já fazendo, então eu super entendo esse lance da depressão. E pensa assim, para as pessoas que não estão fazendo nada, uma frase que a Sabrina me falou e faz muito sentido. O dia tem 24 horas, aí você não fez nada naquele dia para você melhorar. Se você fazer 1 minuto, é melhor do que você não fazer nada. Então, é 1 minuto de um dia que tem 24 horas. Não foi exatamente com essas palavras, mas foi essa linha de raciocínio. Uhum. Então, assim, tenta procurar fazer coisas para você. E pense em outros caminhos ao invés do único que você está vendo. Sempre existem outros caminhos. Sempre, sim. E vai dar certo, a gente vai passar por isso, né? Tem muitas coisas em questões, mas tudo vai dar certo. Eu tenho muita fé, sou uma pessoa de muita fé. Sim. E todo mundo vai ficar bem. E se cuidem, pessoas que estão com Covid, se cuidem. Pessoas que não estão, se cuidem muito mais, porque o país está um caos, né? Nosso governo não está nem aí para as pessoas, principalmente para os artistas. Então, é hora da gente ter real consciência, assim, dos atos que a gente faz. Acho que é isso. Boa. É isso aí, pessoal. Vocês ouviram aí, então, o incentivo aí da Darlita, né? Pra gente se cuidar. E eu queria agradecer de coração mesmo, Darlita, por essa live, sabe? Tem uma frase do Dr. Dasakiké, do filósofo, que ele fala: a revolução humana de uma única pessoa pode mudar o destino de um país. Com certeza. Não é só por você ser a melhor dançarina do mundo, não é por você ser reconhecida mundialmente, mas por você ser humanista, né? Michael Jackson era o melhor cantor, né? Era o rei do pop, mas tinha algo a mais dele. Esse algo a mais era o que? Era o lado humano. Ele pensava no ser humano. E eu vejo que você tem essa missão. E eu tenho certeza que você vai muito longe. Você vai muito longe. Pode ter certeza disso. Isso para nós é um orgulho de ouvir isso e a gente colocar em nossas vidas. O Fernando tem um projeto de hip hop em Miracatu, eu tenho um projeto de hip hop em Sete Barras, tem um projeto grande lá em Cajati. Então, a gente se espelha muito em você, sabe? Nós, homens, se espelham em uma mulher, né? Chegou a hora dos homens enxergar isso, né? Chegar isso. A mulher, ela está liderando, né? A mulher está liderando. É o século das mulheres. Não tem que discutir mais nada. Mulher move uma sociedade, né? Com certeza. Né? Com certeza. Eu estava vendo um pouco da história da Malala. Malala é uma mulher, uma menina que foi praticamente judiada, né? Que o Talibã atirou a queima-roupa no rosto dela, porque ela estava indo para a escola estudar, né? E eles acharam que ela estava morta, e ela não estava morta. Ela se levantou, fez uma revolução muito grande no país dela, foi considerada assim o exemplo na ONU, né? Foi reconhecido pela ONU. E quando eu vejo essas mulheres lutando, né? Que hoje a gente sabe que hoje a mulherada sofre muito,
em questões até de marido chegar em casa, somente aumentou o número de casos de mulheres agredidas dentro de casa, né? Isso Então, deve quando a ser. gente vê o símbolo se levantando, chegou a hora. Agora é o momento, né? Chegou a hora. Então, eu agradeço muito de coração, sabe? É uma honra, para mim é uma honra muito grande, né? De poder estar entrevistando você e de estar passando o seu conhecimento para as pessoas, né? Já está até aí, o Milton já está querendo levar você para Cajati. Tenho certeza que isso vai virar, né? Conheço o Milton. O Milton tem um trabalho muito grande lá no ADC Vale, né? E estamos aí, né? O que precisar também pode contar com a gente, né? A gente vai sempre estar divulgando que quem é dali está sim, né? Tanto eu como o Fernando, a gente sempre fala para o pessoal, fala para o público feminino, né? Porque eu sei, né? A gente sabe a qualidade e o ser humano que você é. Ai, Tá bom? gente, obrigada de coração, obrigada pelo convite, assim, Vicente. Eu estou muito honrada de poder compartilhar um pouquinho da minha vivência, um pouquinho do que a gente faz, né? Eu também entendo que eu não fiz tudo isso sozinha, teve pessoas que me ajudam, me ajudaram muito para que eu conseguisse fazer o que eu consigo fazer hoje. Então, muito, muito obrigada. Para mim é uma honra também, uma honra responder perguntas. E como eu disse, gente, podem vir conversar comigo, venham perguntar, falar, enfim. Eu vou estar aí, logo mais eu vou compartilhar também com vocês, vai ter algumas aulas por aí, enfim. Eu vou avisando vocês, mas muito, muito, muito obrigada, sim. É muito importante para mim. Ó, toca aqui então para finalizar. É nóis. Obrigado, Fechou. viu? Obrigada, Vicente. Parabéns, Beijo para boa todo mundo. noite, tá bom? E nós esperamos mais vídeos de Dalita, tá? Bora. Bora. Obrigado, Obrigada, pessoal. gente. Tchau. Beijo. Tchau, Obrigado. tchau. Como que eu saio aqui?